noite a todos. Nós vamos dar início, então. Vamos manter os microfones abertos só de quem está falando, para evitar microfonia. Tá bom? Então, nós vamos dar início a esse nosso primeiro encontro sinodal. Com alegria que nós recebemos a todos e ficamos muito contentes com a presença de todos vocês. Muito bem, boa noite a todos, né? Com alegria que eu recebo todos para este primeiro encontro sinodal nosso, né? Essa nossa live, né? O nosso bispo Dom Jorge, ele não está presente porque ele está participando lá da Assembleia do Regional Leste 2, tá? E nesse momento ele está participando da missa, mas logo depois o padre Rodrigo, que está lá também, né, nos dará uma pequena palavra. Então, a minha primeira palavra é de acolhimento e dizer a todos muito obrigado pela presença, né, de vocês estarem aqui juntos para construirmos esse diálogo, essa igreja sinodal. Que Deus abençoe a todos e vou fazer aqui uma oração, que é a oração própria, né, do sínodo, como oração inicial para nós iniciarmos, então, as nossas reflexões. Espírito Santo, eis-nos aqui diante de vós, reunidos em vosso nome, nosso defensor, vinde, ficai conosco, tomai posse do nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão, não o permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida, em vós a unidade, convosco a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai. Nós os adoramos agora e sempre. Amém. Que as luzes do Espírito Santo possam conduzir as nossas reflexões, o nosso diálogo sinodal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, Rodrigo, então essa é a pequena oração, a pequena abertura que nós fazemos, e eu passo a palavra para você, para que você possa, então, aí, nos dar uma exortação. Muito bem, viva, viva, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria poder estar aqui, mesmo que virtualmente, mas enraizado na nossa diocese, neste momento online, para podermos trabalhar um pouco a temática tão querida e proposta pelo nosso Papa Francisco, por uma igreja sinodal. O Papa Francisco, quando ele assumiu o seu pontificado, o gesto dele, no dia que ele foi apresentado como sendo o bispo de Roma e o Papa, é um gesto que falou e continua a falar. Primeiro, frente àqueles tantos que estavam na Praça São Pedro. O mundo que o via pelas TVs, ele se abaixa e, um instante de silêncio, ele pede o mundo que reze por ele. Um gesto que fala. E continua a falar e falará muito. Segunda situação, quando ele assume, a primeira palavra dele é boa noite. Boa noite. Um gesto, uma palavra que fala e tem falado muito. Ao invés de dizer, eu vos abençoo, ele diz, boa noite. Iniciando o seu pontificado, esse caminho sinodal, ele deseja valorizar cada vez mais as nossas dioceses.
palavra sinodal quer dizer isso, valorizar cada uma das dioceses, as igrejas particulares. E é justamente isso que ele deseja agora, nesse processo, nesse caminho sinodal, ouvir cada igreja particular. Bem, quando então nossa diocese foi interpelada a poder iniciar esse processo sinodal, era necessário que nossa diocese tivesse um padre que pudesse fazer o elo entre Diocese de Paracatu e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tomei a liberdade de convidar o Padre Wesley para poder ser este elo entre a Diocese e a CNBB. Dom Jorge havia aprovado, conversei com o Padre Wesley e ele, com muito bom grado, com muita alegria, entusiasmo, aceitou essa proposta. Até mesmo nós dois, sem saber como seria, quais os passos a serem dados, porque é uma novidade, ele aceitou. E desde então ele tem participado de algumas lives. Infelizmente, Padre Rodrigo, o sinal dele parece que travou. Padre Rodrigo, se ele conseguir, a gente devolve-lhe a palavra. Opa. Vocês me Padre ouvem? Rodrigo? Oi, estou ouvindo. Padre Rodrigo? Estou ouvindo. Está ouvindo, Pode Padre falar. Regis? Ah, tá. Então tá bom. Então, assim, o Padre Wesley... Estamos ouvindo, Rodrigo. Estamos Tá. ouvindo. É porque Padre caiu um pouco, caiu, travou. Tá. Retoma um pouco aí o pensamento. Padre Wesley, então, aceitou o convite e ele, então, foi nomeado como sendo o padre sinodal, né, da nossa diocese de Paracatu. O Padre Regis está aí. E qual que é o motivo de Padre Regis estar aí? Como vocês sabem, eu, Padre Rodrigo, era o coordenador diocesano de pastoral da diocese de Paracatu, assumi a coordenação em novembro de 2014 e entrego agora nesse novembro de 2021, justamente pelo fato também de a CNBB, o Regional Leste 2, me fez a proposta de poder acompanhar enquanto secretário executivo do Regional Leste 2. Tendo em vista, então, a minha saída, entre o clero, foi sugerido o nome do Padre Regis para poder ser o coordenador diocesano de pastoral. Dom Jorge procurou, conversou com ele prontamente também aceitou, e por isso ele faz parte dessa equipe juntamente com o Padre Wesley. Então, Padre Regis, obrigado pela gentileza, pela disponibilidade, e ter a certeza absoluta que vai dar muito certo com a sua presença aí. Bom, para esse trabalho hoje, então, eu quero dizer assim, Padre Wesley, juntamente com o Padre Regis, já tem conversado, junto com o nosso bispo, com o Conselho Diocesano de Pastoral, com o Conselho de Presbíteros, com os sacerdotes da Diocese, e junto com essa equipe que hoje, essa primeira reunião sinodal, para poder estabelecer alguns caminhos, estabelecer algumas metas nesse processo. Então, quero desejar, assim, boa caminhada. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, eu e Dom Jorge, na Assembleia do Regional. Retornamos na quinta-feira à noite. Boa caminhada para vocês, para os padres, leigos, que estão aí. Eu acredito que será um ganho muito grande para a nossa diocese. E que esse processo sinodal possa, de fato, ser um processo onde nós possamos ouvir as pessoas da nossa diocese, ouvir os nossos leigos, pessoas de mais posse financeira, os pobres, ouvir a juventude, ouvir as mulheres, para podermos, enfim,
apresentar o material para a CNBB. Obrigado a todos vocês, bom trabalho, pela proteção da Virgem Santíssima. Bom, eu vou sair aqui porque minha conexão está meio ruim e a bateria também está quase concluindo aqui. Bom trabalho. E aí depois, precisando da minha ajuda, viu, Padre Regis, Wesley, estou inteiramente à disposição. Ainda permaneço na Diocese até o final desse ano e já assumi a coordenação do regional, mas fisicamente venho para Belo Horizonte em janeiro do próximo ano. Boa reunião e um abraço a todos vocês. Com Deus. Obrigado, Padre Rodrigo. Obrigado, viu, pelas palavras, pela exortação, viu? Bom trabalho aí. Nos vemos amanhã. Padre Wesley, então, agora a palavra fica com o senhor, para o senhor dar início aí aos nossos trabalhos, depois da oração, dessa exortação do Padre Rodrigo. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É o nosso primeiro encontro como diocese para falar sobre o sínodo. E vocês têm aí, na tela, vocês viram, este cartaz que é, né, o logo do sínodo, da qual todos nós somos chamados a olhar e contemplar um minutinho para este cartaz. Eu vou ajustar aqui o meu microfone e já retorno conversando com vocês. Então, queridos irmãos de caminhada, porque é isso que o sínodo propõe a cada um de nós. Olhando para este cartaz, o que ele nos sugere e o que ele nos propõe a partir do sínodo. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Ainda não, padre. Ainda não. Só um minutinho. Lá na setinha, lá nos pinguins aí. Não, tá aí. Ok, só um minutinho. Deu uma travada aqui no computador. Então, eu vou falando até o Roberto conseguir resolver para nós o problema aqui do PowerPoint. Então, no mês de outubro, o Papa Francisco abriu em Roma o sínodo que ocorrerá nos anos de outubro de 2021 a outubro de 2023, cujo tema é Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Neste sínodo, que foi aberto em Roma no início de outubro, ele se estende como uma primeira etapa a uma grande consulta a todo o povo de Deus. O sínodo quer ouvir a todos. E no dia 17 de outubro foi realizado nas paróquias a abertura do sínodo. Então, nós estamos dando os primeiros passos para podermos fazer este trabalho do sínodo, respondendo a este convite da Igreja, e, ao mesmo tempo, nós também vamos dar passos nesta caminhada de uma Igreja sinodal, ouvindo o Espírito Santo que fala à Igreja neste momento tão fecundo e único na vida da Igreja,
e, ao mesmo tempo, também, né, crescendo nesta realidade de sermos uma igreja que caminha junto e que vai procurar crescer, né, nesta comunhão, nessa participação e nessa missão. Então, nós, como igreja, somos chamados a celebrarmos este sínodo. A palavra sínodo, ela é uma palavra grega que quer dizer caminhar juntos, decidir juntos. Então, quando é proposto para nós este caminho de participar e celebrar um sínodo, nós estamos sendo convidados a retomar esta realidade que é genuína na vida da igreja desde os primeiros séculos. A igreja, ela sempre caminhou junto como povo de Deus. Acho que agora vocês devem estar vendo aí a tela, né, do PowerPoint. Isso. Então, Vamos ver, viu, padre? nós vamos, então, seguir esse esquema que foi preparado para essa reunião. Então, a partir da logomarca, né, oficial do sínodo, nós somos imersos nesse espírito de sinodalidade. Eu não sei se vocês já tinham visto esta logo do sínodo, mas o que ela propõe para nós? Uma grande árvore, frondosa, majestosa, cheia de sabedoria e de luz, né? Ela atinge o céu e ela traz um sinal de profunda vitalidade e esperança. Ela também exprime a cruz de Cristo. Nós temos ali, né, acima, um círculo que representa a Eucaristia, que brilha como um sol. Os ramos horizontais se abrem como mãos ou asas e sugerem ao mesmo tempo, né, a mãos ou asas, né, que simbolizam o Espírito Santo. Nós temos ali também nesse desenho um povo que está a caminho. Este povo é o povo de Deus. Ele não é estático, está em movimento, caminha junto, respira da árvore da vida, pela qual inicia sua jornada. As 15 silhuetas, né, que representam este povo, resume toda a humanidade em sua diversidade, aí presente nas cores, né, nas situações de vida. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, temos cadeirantes, né, temos idosos, temos, né, religiosos, o bispo. Então, representa situações de vida, as gerações e origens. As cores vivas são sinais de alegria. Neste caminhar do povo, não há hierarquia entre as pessoas. Todas estão no mesmo nível. E quem vai à frente são aqueles que o próprio Senhor louva. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas dos grandes, dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequenos. Então, o próprio cartaz do sínodo nos faz mergulhar nesta espiritualidade da qual o sínodo nos propõe. Nós somos uma igreja, povo de Deus, que está a caminho, que caminha junto, que decide junto e que procura, a partir da missão que este povo recebeu, realizar aquela que é a vontade de Deus. Então, eu já tinha falado, quando o PowerPoint não funcionava, sínodo é uma palavra grega, sinodos, cujo significado é fazer juntos o caminho, ou caminhar juntos.
Então, esta é a grande realidade que nós somos chamados a viver e a celebrar como comunidade, paróquia, igreja. Todo o nosso caminhar tem que ser um caminhar em grupo, em comunidade, juntos. E como será que nós estamos caminhando? Será que nós temos paciência de esperar o outro quando estamos com passos mais acelerados? Será que nós, de fato, ouvimos todas as instâncias da paróquia e da comunidade quando precisamos decidir os caminhos pastorais e da evangelização na paróquia? Então, este caminhar juntos, que nos faz viver essa experiência de sínodo, traz muitas consequências para a nossa realidade de comunidade e de vida de igreja. Então, para caminhar juntos, primeira coisa, é necessário nos deixarmos educar pelo Espírito para uma mentalidade verdadeiramente sinodal. Quem nos educa para esta realidade de caminhar juntos, de decidir juntos, é o Espírito. E esse Espírito, o que ele provoca em nós? Coragem e liberdade de coração num processo de conversão. E a partir disso, né, é que de fato vai acontecer aquilo que é tão necessário para nós e para a igreja. Nos colocar nessa atitude de conversão que faz com que nós sejamos capazes de caminhar e de viver, né, levando a igreja a essa profunda experiência de discípulo e daqueles que realizam a missão e o chamado para o qual Deus fez a cada um de nós. Então, olha, o Espírito Santo nos educa nossa mentalidade, nosso coração para a experiência sinodal, nos leva num processo de conversão para esta vida sinodal, sem o qual não será possível aquela reforma perene da qual a Igreja, como instituição humana e terrena, necessita perpetuamente. Está lá na Evangelho Gáudio, no número 26. Então, o que é que o sínodo quer ser? O sínodo quer ser um caminho de crescimento autêntico rumo à comunhão e à missão que Deus chama a igreja a viver no terceiro milênio. Então, qual que é o chamado que Deus faz à igreja no terceiro milênio? Viver esta experiência de sinodalidade. Porém, para vivermos esta experiência, primeira atitude a ser mudada, recuperarmos o nós e fazermos com que o eu inflado ele possa ser cada vez mais esquecidos e abandonados dentro de nossas comunidades. O caminho sinodal se faz na comunhão e na experiência do nós. Né? Vivemos nessa sociedade que muitas vezes vai colocando na mentalidade das comunidades este individualismo, este egoísmo que muitas vezes torna as pessoas indiferentes, tornam as pessoas invisíveis frente ao seu sofrimento, mas o sínodo quer ser um caminho de crescimento autêntico, rumo à comunhão e à missão que Deus chama a igreja a viver no terceiro milênio. O sínodo quer ser um processo espiritual, um caminho de escuta. Então, escutar como todo o povo de Deus o que o Espírito Santo está a dizer à igreja. Fazemos-lo escutando juntos a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, na tradição viva da igreja, depois escutando uns aos outros
especialmente os que estão à margem, discernindo os sinais dos tempos. Então, como é bonito ouvir, como é bonito fazer esse exercício da escuta. E no documento preparatório, no Vadimeco, tem uma frase lá que diz assim: de tanto escutar o povo, a gente escuta a Deus. E de tanto escutar a Deus, a gente escuta o povo. Então, como é enriquecedor para a vida da comunidade, da paróquia, quando ela se coloca nessa atitude de escuta. Escuta do espírito, escuta do outro, escuta daqueles que não têm voz, daqueles que estão à margem, escuta daqueles que estão esquecidos. Então, este é o processo espiritual que o sínodo quer ser. Também o sínodo quer ser uma oportunidade para fomentar a conversão sinodal e pastoral de cada igreja local, de modo que a sua missão seja mais frutuosa. Então, propor este processo de conversão sinodal, fazendo com que cada vez mais as paróquias, as comunidades se descubram como igreja que caminha junto, igreja que decide junto, igreja que celebra essas experiências de batizados que assumem esta corresponsabilidade no processo de evangelização e da missão da igreja. O sínodo também quer ser uma experiência vivida de discernimento, participação e corresponsabilidade, onde se reúne uma diversidade de dons para a missão da igreja no mundo. Então, a partir da escuta, se faz o discernimento, todos juntos. A partir deste discernimento, todos são chamados a participar e assumir a sua corresponsabilidade, fazendo com que cada um coloque os seus dons a serviço da missão da igreja. Uma outra coisa também que o sínodo quer ser, uma oportunidade para todo o povo de Deus discernir em conjunto como progredir no caminho para ser uma igreja mais sinodal a longo prazo. Então, nós estamos celebrando uma realidade que ela não termina com este processo de 2 anos, mas ela deve prosseguir durante todo o caminhar do 3º milênio da igreja. Agora, vamos ver o que o sínodo não quer ser. O sínodo não quer ser uma experiência temporária ou única de sinodalidade. Quer dizer, o sínodo não quer ser essa experiência que tem data para começar e para terminar. Nós tivemos data para começar. Agora, quando vai terminar, a perspectiva do sínodo é que não termine. É que ele vá sendo assumido na vida da igreja, porque esse é o jeito, é o modo do qual a igreja é. O sínodo não quer ser um exercício mecânico de recolha de dados ou uma série de reuniões e debates. Então, não é simples. O sínodo não quer ser simplesmente um exercício de responder questionário. Nem quer ser, um momento que se faz reuniões e debates. Não, o sínodo não quer ser isso. Ele quer ser uma realidade que, assumida pela comunidade, vai fazê-la produzir frutos. O sínodo não quer ser uma série de exercícios que começam e param. Muitas vezes a gente percebe experiências bonitas
ricas na vida das comunidades que começam e param. O sínodo não quer ser esta experiência. Também o sínodo não quer ser um fardo esmagador em competição com a pastoral local. Quando chega o convite, a proposta do sínodo, muitas vezes a gente... Mas mais uma coisa para a gente fazer diante de tantas outras coisas que a paróquia já tem? Não. O sínodo não quer ser este fardo esmagador. Ao contrário, ele quer colocar luz, ele quer colocar um sentido ainda maior da experiência pastoral da comunidade. O sínodo também não quer ser mais um momento dentre tantos para produzir mais documentos, que depois só servem para ficar nas prateleiras e ninguém ler. Não, o sínodo quer ser encarnado, assumido na vida das comunidades. Então, a pergunta fundamental que o sínodo faz, qual o futuro da igreja para o terceiro milênio? Tem futuro para a igreja no terceiro milênio? Qual a igreja, que jeito de ser igreja vai responder a este desafio que vamos ter que enfrentar no terceiro milênio? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, estamos, se Deus quiser, saindo dele, e percebemos que todos nós estamos no mesmo barco, e que ninguém vai se salvar sozinho. Que é preciso que nós assumamos um projeto comum para que a gente possa ter esperança e sentido para os próximos anos e para o futuro. Então, o Papa Francisco, no discurso do cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, em 17 de outubro de 2015, disse: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Então, o que o Papa Francisco propõe para a igreja? O caminho da sinodalidade, como um caminho, de futuro, de horizonte de esperança e de sentido para a igreja, para este terceiro milênio. Mas então, o que é sinodalidade? E aí, sinodalidade é o estilo, é o modo, é o jeito genuíno e peculiar do ser igreja. São João Crisóstomo, lá no terceiro século, vai dizer que igreja e sínodo são sinônimos. Há também referência no século II de Santo... eu esqueci agora, mas há referência dos santos padres dizendo que a igreja é sinodal, ou a igreja não sabe ser de outra forma que não seja vivendo esta sinodalidade, buscando as pontes, como o Vaticano II propõe, pois o Vaticano II propõe unir as pontes, voltando às pontes da palavra de Deus, da patrística, da revelação. Nós vamos encontrar que a igreja, lá na sua origem, ela é sinodal. E quando a gente fala de sinodalidade, a gente não pode deixar de falar de trindade. O coração desta reflexão toda de uma igreja sinodal está na trindade, nesta relação das três pessoas que vivem em comunhão, que cada pessoa participa nesta ação e, ao mesmo tempo, cada uma assume a missão da qual é destinado.
o Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo confirma e faz testemunhas. Então, falar de sinodalidade nos imerge nesta realidade da Trindade, que nos convida a celebrar e viver a comunhão. Então, quando nós falamos de sinodalidade, de igreja sinodal, nós precisamos retomar esse assunto que muitas vezes encontra muita dificuldade nas comunidades, nas homilias, na catequese, que é entrar nesta espiritualidade da Trindade, desta relação de amor, de comunhão, né, do qual somos chamados a beber desta fonte para podermos assumir este jeito, este modo de ser da igreja. Então, continuando a falar sobre sinodalidade, né? A sinodalidade designa, antes de mais, o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da igreja, exprimindo a sua natureza como povo de Deus, que caminha em conjunto e se reúne em assembleia, convocada pelo Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho. Ela deve exprimir-se no modo ordinário de viver e do agir da igreja. Então, ser sinodal é o modo ordinário do viver da igreja. Não é extraordinário, mas é aquilo que deve acontecer no dia a dia da vida da igreja, enquanto povo de Deus que se reúne em assembleia, em comunidade, por uma convocação do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo para evangelizar. Então, este é o jeito de ser igreja e de celebrar esta sinodalidade. Uma outra característica importante é que a sinodalidade não é tanto um acontecimento ou um slogan, né? Às vezes, para chamar a atenção de alguma coisa, a gente faz um slogan colocando uma palavra, uma frase de efeito, né? Mas a sinodalidade não é um acontecimento, não é um slogan, mas é um estilo, uma forma de ser pela qual a igreja vive a sua missão no mundo. A missão da igreja exige que todo o povo de Deus esteja num caminho em conjunto, com cada membro a desempenhar o seu papel crucial, unidos uns aos outros. Uma igreja sinodal caminha em comunhão para prosseguir uma missão comum através da participação de cada um dos seus membros. Aí a gente pode perguntar assim: como anda a comunhão nas nossas paróquias? Existe comunhão com o padre? Existe comunhão com o bispo? Existe comunhão entre os grupos? Uma igreja sinodal, né? Essa igreja que caminha em conjunto, né? E manifesta esse testemunho ao mundo, né? E através desta comunhão realiza o seu anúncio, o seu evangelizar o mundo. Então, nós podemos nos questionar sobre a comunhão. Como anda a comunhão, já que temos aqui alguns padres, como anda a comunhão entre nós padres? Então, falar de uma igreja sinodal é falar de um modelo, um jeito de estar presente no mundo, fazendo desta experiência uma experiência profunda que nos identifica. Será que somos identificados pela comunhão?
por uma comunhão que nos torna corresponsáveis no processo de evangelização, corresponsáveis nas decisões. Então, é um ponto para a gente se questionar. Padre Wesley. Modalidade, falando de igreja sinodal, vamos falar aí um pouquinho da forma, do estilo e estrutura da igreja. Então, a igreja sinodal, né? Vamos lá. Uma igreja sinodal tem um estilo participativo e inclusivo. Padre Wesley. Padre Simão tem O bispo quer falar. O bispo quer falar lá com o Rodrigo. Continua falando. O bispo quer falar. Então, estilo inclusivo e participativo. Como anda nossos conselhos? É só para mandar a minha bênção para vocês. Padre Simão, abre seu microfone e fale, por favor. Olha, Padre Wesley. o bispo quer falar. O bispo vai falar. É só para mandar a minha bênção para vocês. Eu acho que é o seu microfone que está com problema, Padre Wesley. Você não está ouvindo? Ninguém está ouvindo? Pode falar, Dom Jorge. Então, é só para mandar minha bênção para vocês e pedir que esse sínodo, de fato, gere muita comunhão, participação e nos una na missão de um só corpo e um só espírito na Diocese de Paracatu. A minha bênção e minha gratidão a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós agradecemos, Dom Jorge, Padre e Wesley. vamos retornar aqui. Padre Wesley. Oi. Tem muita gente falando no chat que tem algumas pessoas querendo entrar e não estão conseguindo. Já entraram, Já? o Roberto já liberou. Então tá bom. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Falando de uma igreja sinodal, como forma, estilo e estrutura da igreja. É uma igreja que tem um estilo participativo e inclusivo. Aí nós nos perguntamos, como andam nossos conselhos? Nossos conselhos são espaços de uma verdadeira participação? Nossas comunidades incluem todas as pessoas no seu processo de evangelização? Ou inclui todas as pessoas nesta realidade da missão? Então, é um estilo participativo? Como as paróquias e comunidades realizam aquilo que foi decidido nas assembleias paroquiais ou diocesanas, procuram implantar aquelas que são decisões que são realizadas a partir dessas experiências. Uma igreja sinodal, ela tem formas participativas, responsáveis e comprometidas com o anúncio do Evangelho e construção do mundo novo. Todos nós somos corresponsáveis na evangelização ou deixamos só para um grupo de pessoas fazerem isso, né? Somos, de fato, membros ativos de uma comunidade. Valorizamos os espaços de participação dentro da nossa comunidade, assumimos o trabalho da evangelização e do anúncio do Evangelho a todos, fazendo com que possamos sonhar ou ter a utopia de um mundo novo. Uma outra realidade de uma igreja sinodal é uma igreja que tem memória do modo como o Espírito orientou e orienta o caminho da igreja na história. Então, é o Espírito que vai nos conduzindo na história. E quando nós
né, vamos permitindo e dando abertura ao Espírito de que ele nos conduza, nós vamos sendo capazes de perceber os sinais de Deus na história e traduzi-los para nossa comunidade, para o mundo. Né? Uma igreja sinodal, ela é uma igreja abundante em dons e carismas que estão a serviço das comunidades. Nós valorizamos os dons que o Espírito suscita em nossas comunidades ou valorizamos só alguns? Né? Então, todos os dons que cada um recebeu do Espírito devem ser colocados a serviço da comunidade. Uma outra realidade, né, forma, estilo e estrutura da igreja sinodal é uma igreja ecumênica, aberta ao diálogo. Será que estamos abertos ao diálogo? Né, nós vivemos aí um mundo de tanto radicalismo, né? Será que nós conseguimos dialogar com aqueles que são diferentes de nós? Às vezes até no interior da própria comunidade? Depois, comunidade cristã, sujeito credível e parceiro fiável em percursos de diálogos. Então, né, é a comunidade cristã, uma comunidade que faz esse percurso sinodal, ela deve ser uma comunidade de sujeitos que acreditam e que, né, dão crédito a esses percursos de diálogos e de abertura ao diálogo, né, e na busca deste diálogo encontrar respostas para o seu caminhar. Então, né, estes são elementos de uma igreja que propõe caminhar na perspectiva da sinodalidade. Elzinho, agora que deu para localizar. Faz uma pergunta da qual as comunidades vão se debruçar para poder encontrar, não a resposta, mas encontrar aquilo que o Espírito suscita para que ela possa crescer como igreja sinodal. Então, olha, o atual processo sinodal que estamos vivendo é orientado por uma questão fundamental. Que questão é essa? Como é que este caminhar juntos tem lugar hoje, a diferentes níveis, desde o local ao universal, permitindo que a igreja anuncie o evangelho? Queria fazer uma pergunta. Que o Espírito nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal. Então, olha, como é que este caminhar juntos tem lugar hoje, nos diferentes níveis, tanto local, do local ao universal, permitindo que a igreja anuncie o evangelho. Oi, gostaria de fazer a pergunta. O Espírito nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal. Então, é uma pergunta com dois momentos. A primeira é como é este caminhar junto, como ele acontece hoje. Ele acontece hoje na nossa vida de comunidade e paróquia? Será que a gente caminha unido mesmo à igreja? Né? E outra coisa é, quais os passos o Espírito nos convida a dar para crescermos como igreja sinodal? E aí, então, o documento preparatório e o Vadimeco trazem 10 eixos temáticos para nos ajudar a refletir, escutar e encontrar, né, as respostas que possam nos orientar neste caminhar juntos e como igreja sinodal. Então, os eixos são os companheiros de viagem, quem é que caminham conosco, quem foi esquecido, né? Depois, os corresponsáveis na missão. Quem são os corresponsáveis? Quem são aqueles que assumem ou devem assumir o ouvir,
né? Será que nós temos essa disposição para ouvir, damos o direito, né, às pessoas a tomar a palavra, a falar? Será que ouvimos aquelas pessoas que a gente muitas vezes não leva tanto em consideração, né? Autoridade e participação, como é que é o exercício da autoridade e a participação de cada um? Dialogar na igreja e na sociedade. Será que a nossa, né, comunidade, paróquia, dialoga entre ela e também com a sociedade, com todas as realidades que a cercam? Como é que é o nosso celebrar? Nosso celebrar nos leva a viver este caminhar juntos, né, este crescer na comunhão, na participação e na missão, né? Como é o nosso testemunho, ou a nossa abertura ao diálogo com as outras confissões cristãs? Como é que se realiza o discernir e o decidir em nossas paróquias e comunidades? E como é que a gente pode formar-se na sinodalidade? Então, esses eixos todos, né, que lá no documento preparatório e também no Vadimeco trazem uma série de perguntas, nos ajuda ou nos propõe, né, caminhos para a gente poder encontrar essas respostas e esses sinais do Espírito. Tá? Aí nós falamos, né, de uma igreja sinodal, de como ser igreja sinodal, né, e o que a gente pode, né, a partir do sínodo, começar a olhar para a nossa realidade como igreja. Primeira coisa, né, é repensar as estruturas. E isso a gente encontra lá na Evangelho Gáudio, número 27. Quando o Papa Francisco, na Evangelho Gáudio, lá no início do seu pontificado, propõe um projeto de caminhada para a igreja, um programa de caminhada para a igreja para este tempo do seu pontificado. E aí ele vai dizer lá no Evangelho Gáudio, número 27, sonho com opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionando mais a evangelização do mundo atual do que a autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender nesse sentido, fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia São João Paulo II aos bispos da Oceania, toda a renovação na igreja há de ter como alvo a missão para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. Então, a partir desse número 27 da Evangelho Gáudio, que nos faz repensar as estruturas, nos provoca a fazer rupturas. Quais as rupturas que a gente deverá ir assumindo? Oi, boa noite. Uma estrutura eclesial que não corresponde com a evangelização do mundo atual. Como é difícil, né, mudar as coisas, muitas vezes, no contexto das paróquias e das comunidades. Com licença, Padre Wesley, tem gente aí querendo manifestar aí, ó. Por que vai mudar agora, né? Depois, autopreservação e introversão eclesial. Cada um defendendo o seu espaço, né? E não se colocando numa atitude de saída, né? Fazendo o movimento contrário, ao invés de se colocar em saída, cada vez mais se volta para o interior. Não cala a boca, não. Padre, tem gente querendo fazer pergunta. Né? Uma pastoral que não consegue ler as realidades do tempo de hoje.
e aquilo que o Espírito suscita. Uma outra coisa, quando repensamos a estrutura, é como nós recepcionamos as inspirações do Vaticano II. Padre Wesley. Propor uma reforma... Ele não está ouvindo a gente. Ô, Padre Wesley. Se torne canal propício... Padre Wesley! Dar valor às conferências episcopais, né? Às câmaras eclesiásticas, dar valor à missionariedade, que deve ser assumida, né? Uma igreja em constante saída e em missão, uma pastoral mais comunicativa e aberta, não falando para si mesma, mas querendo comunicar e dialogar com as realidades, e agentes pastorais em atitude de saída constante. Então, esses são o que a Evangelho Gáudio, no número 27, nos provoca. No fim, vocês estão querendo fazer perguntas. Deixa eu terminar a exposição e aí, no fim, vocês perguntam, tá bom? Tá? Então, vamos lá, continuando. Então, aí, olha, repensar as atitudes dos batizados. É um outro ponto. Todos os batizados... Mas a pergunta ela é dentro do contexto que você está falando. Profética e real de Cristo, no exercício da multiforme e ordenada riqueza dos seus carismas, das suas vocações, dos seus ministérios, são sujeitos ativos de evangelização, quer individualmente, quer como totalidade do povo de Deus. Então, aí nós devemos repensar nossa realidade como povo de Deus. Será que nós, batizados, nos sentimos povo de Deus? Participantes, né, deste povo que o Senhor escolheu, chamou, ungiu, consagrou? Sujeitos eclesiais ativos, e não sujeitos que apenas recebem, né? Então, a gente escuta, eu vim aqui hoje assistir à missa, né? Sujeitos eclesiais ativos, e não meros assistidores. Também protagonistas, né? Aqueles que assumem este protagonismo na evangelização, corresponsáveis, que assume a responsabilidade que assumiu no batismo e não delega a outros. E depois, capazes de decidir. Então, repensar as atitudes dos batizados, né? Depois, falando agora um pouquinho das etapas do sínodo, que ocorre entre 2021 e 2023, ele será celebrado em 3 etapas. A primeira etapa, que acontece agora, nas igrejas particulares, é a fase diocesana, vai de outubro de 2021 a julho de 2022. Depois, uma fase continental, que vai de setembro de 2022 a março de 2023, e uma fase da Igreja Universal, né, que acontece em outubro de 2023, com a Assembleia Geral dos Bispos em Roma. Então, um processo sinodal integral só será realizado de forma autêntica se as igrejas particulares estiverem envolvidos nela. Então, esta primeira fase é muito importante para o sínodo, porque ela é o chão de todo o sínodo, né? E cada um de nós é chamado a participar. Vamos falar um pouquinho da fase preparatória diocesana, né, de outubro de 2021 a julho de 2022. Então, a fase preparatória diocesana tem como finalidade a consulta do povo de Deus sobre o tema da Assembleia do Bispo, que é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, a fase diocesana deve realizar esta consulta a todo o povo, né? E aí, nesta consulta,
deve-se incluir a todos, principalmente aqueles que ficam à margem, tá? Vamos. Então, como é que foi constituída a equipe de formação diocesana para o sínodo? Então, o bispo diocesano, coordenador pastoral, o responsável diocesano da consulta sinodal, equipe sinodal forânea, formada pelos representantes indicados pelos vigários forâneos, e equipe sinodal paroquial, que deve ser constituída pelo pároco, pelo coordenador sinodal paroquial e secretário também do sínodo, pelo conselho paroquial, econômico, coordenadores de pastorais e movimentos e outros, né, que possam existir na paróquia. Né? Existem novas comunidades, né? Então, chamar todas as pessoas para ajudarem a realizar esta etapa do sínodo na paróquia. Cada um fala um. Não, só o padre que está falando. Então, um cronograma de como vai ser realizado o trabalho dessa fase preparatória diocesana. Então, o primeiro momento é nas paróquias e comunidades. Teve início em 17 de outubro de 2021 e o término será em 8 de maio de 2022. Então, as paróquias e comunidades terão este tempo para fazer formações, aprofundamento, as escutas, as consultas sinodais e a Assembleia Sinodal Paroquial. Então, né, de outubro deste ano a maio de 2022, as paróquias, né, deverão realizar este processo, né, desta grande fase preparatória diocesana. Terminado este momento, vem as assembleias sinodais forâneas, que vai ser realizada a partir da contribuição de cada paróquia. Olhando esse papo aí. A sugestão de algumas datas para serem aprovadas na reunião dos... palavra até boa aqui. Tá? Então, a fase das assembleias de forania vai de maio a junho. Depois, terminada esta fase, a contribuição de cada forania vai ajudar a realizar a Assembleia Sinodal Diocesana, que vai se realizar no dia 5 de junho. E aí, então, depois dessa Assembleia Diocesana, né, a equipe terá um prazo para fazer a síntese da diocese, e aí, no dia 16 de julho, a celebração de encerramento da fase diocesana e a apresentação da síntese diocesana, né, e o envio da síntese para a CNBB. Então, esse aqui é um cronograma a ser realizado em toda a diocese. Eu não vou falar da missão diocesana, porque senão vai estender muito. Eu prefiro falar da missão da equipe paroquial, tá? Então, cada paróquia, na sua missão de celebrar o sínodo, deve organizar encontros, lives, momentos de oração, informativos digitais, vinhetas, enquetes digitais, entrevistas, celebração em nível local que favoreça a participação de todos no processo sinodal, né? Então, a equipe diocesana, ela incentiva, ela motiva, mas, né, dá a liberdade das paróquias de realizar o seu processo sinodal. Depois, promover um maior sentido de comunhão, possibilitando as paróquias juntar-se umas às outras para promover um caminho sinodal em conjunto. Então, se numa cidade tem mais de uma paróquia, por que não, né, celebrarem juntas? Né, o sínodo nos convida a fazer este caminho também, mas aí fica a critério de cada paróquia. Uma outra coisa, incentivar a consulta de pessoas menos ativas na prática da fé católica.
aqueles que estão afastados, aqueles que não vão à igreja, pessoas de outras confissões cristãs e de outras tradições de fé, bem como outros residentes na comunidade local ou cívica sem qualquer ligação com a paróquia. Então, uma missão que a equipe paroquial sinodal tem é não excluir ninguém e ir ao encontro desses que estão mais afastados. Outro ponto, realizar consulta especial, caso a paróquia queira, de certos grupos, por exemplo, adolescentes, jovens, adultos, casais, migrantes e refugiados, pessoas menos ativas na prática da fé e pessoas em situação de pobreza e marginalização. Então, se a paróquia quiser também realizar, né, momentos específicos com estas realidades, né, em sua paróquia ou comunidade, pode realizar. Depois, sintetizar ou tomar nota de cada consulta ou diálogo, através de um secretário ou de gravação eletrônica, né, fazendo com que nada, ou notas, alguém que fez algum comentário online, né, ou às vezes a paróquia disponibiliza no seu canal uma enquete ou possibilidade de respostas para o sínodo. Então, nenhuma dessas contribuições podem ser perdidas, né? Todas devem ser registradas pelo secretário. Incentivar a realização de reuniões com os participantes e outras pessoas, depois do processo de consulta, para partilhar o que foi feito, para dar seguimento às contribuições fornecidas e para discernir os próximos passos, com o objetivo de integrar o espírito e o estilo da sinodalidade a nível local. Então, depois de todo esse trabalho feito pela paróquia, acontece aí o momento da aplicação. Então, diante de tudo aquilo que foi decidido, que foi escutado e que cada um contribuiu para se chegar a estes pontos comuns e que são necessários, é a hora da aplicação disso na vida da paróquia e da comunidade, para que o sínodo possa continuar a acontecer. Falar um pouquinho das consultas sinodais. Estas reuniões de consulta sinodal podem ser organizadas entre vários grupos de uma paróquia ou reunindo diversas pessoas de várias paróquias. Então, aí fica a critério de como vai ser combinado, né? Pode-se organizar reuniões com cada grupo, ou com vários grupos, ou com diferentes pessoas da paróquia, ou junto com outras paróquias. Isso fica a critério de cada um. Depois, quais são os passos a serem dados para esta consulta sinodal? Então, primeiro, que já foi pedido aos padres, organizar uma equipe paroquial sinodal para planejar e realizar o processo de consulta e as reuniões a nível local. Então, é necessário e importante que se organize uma equipe paroquial para o sínodo. Não precisa criar nada novo. Basta, vamos aproveitar as estruturas que nós já temos, de conselhos, de coordenadores de pastorais e movimentos, e formar esta equipe, né? Depois de formada, incentivar a participação de toda a comunidade através de anúncios, às vezes uma faixa na fachada da igreja, né? Anúncios paroquiais, utilizar os meios de comunicação social, carta. O importante é fazer um esforço para identificar e alcançar pessoas que não estejam em contato regular com a paróquia ou a comunidade há algum tempo. E também é preciso ter cuidado de envolver pessoas que estejam excluídas, ou cujas vozes muitas vezes
não são tidas em contas. E às vezes são nessas pessoas que o Espírito está falando. Vamos lá. Incluir entre os participantes de uma reunião sinodal uma diversidade de pessoas a vários níveis. Pessoas de comunidade, pessoas que têm várias experiências, culturas, né, diferentes, idades e estilos de vida. Tá? Depois, um outro ponto, é sempre importante comunicar com antecedência o encontro, enviar a todos os participantes os materiais preparatórios para oração e reflexão, e informar o método que será utilizado na reunião. Então, entre os materiais pode-se incluir uma breve leitura de fundo sobre sinodalidade, as perguntas principais da reflexão desta reunião, bem como sugestões de formas de oração e discernimento sobre essas mesmas questões, incluindo recomendações de passagens da Sagrada Escritura. Então, isso tudo para favorecer uma participação ativa e em que todos possam contribuir, né, tendo bastante consciência daquilo que está sendo discutido. Né? Um outro ponto, né, não é importante fazer todas as questões que às vezes o sínodo propõe, mas fazer aquelas que têm mais relevância para a comunidade, para que ela possa aprofundar essas perguntas, porque muitas perguntas podem nos levar a respostas superficiais. Então, é importante fazer uma seleção daquelas questões que têm a ver e que têm relevância para a nossa vida de comunidade e paróquia. Depois, na reunião, a oração comunitária e a liturgia desempenharão um papel vital. A escuta uns dos outros assenta na escuta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Neste contexto específico, a liturgia e a meditação comunitária da Escritura podem ser meios muito úteis. Depois, um outro ponto importante: realizar o feedback por escrito de cada reunião que facilitará a síntese paroquial. Então, é importante fazer esse registro. Não pode deixar de fazer. Depois, após a reunião, os membros da equipe paroquial sinodal podem reunir-se para rever toda a experiência e preparar a síntese com base no feedback apresentado por todos os pequenos grupos. E depois de feito esta síntese, né, este material vai ser apresentado na Assembleia Forânea. E um outro ponto importante, e não medir esforços de maneira nenhuma e para poder ouvir, né, todas as pessoas, não excluir ninguém. E se caso as pessoas não possam participar presencialmente, que se possa oferecer a modalidade online, e se mesmo assim não puderem participar, fazer que cheguem a elas mensagens de textos, chamadas telefônicas e outros meios. O importante é que façamos melhor para ouvir as vozes de todos, especialmente daqueles que são marginalizados. Tá? Então, este é um convite que vem sendo reforçado. E eu já estou terminando, só para dizer que esses dois documentos são muito importantes para a gente celebrar o sínodo. O documento preparatório e o vade-mecum, que foi oferecido pela Secretaria-Geral do Sínodo e já está disponibilizado pela CNBB, né? Então, a CNBB lançou um hot site na sua página que as pessoas podem acessar. Lá tem o vade-mecum, tem também live de formação lá, tem um vídeo também resumido que pode usar pelas comunidades. O documento preparatório também pode ser encontrado lá na página da CNBB. Também alguns textos para aprofundar.
o documento, né, que fala, que tem tema a sinodalidade na vida e na missão da igreja, que pode ser encontrado nesse endereço eletrônico, ele está disponibilizado, e também o discurso do Papa Francisco, em ocasião dos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, que foi em outubro de 2015. Então, assim, eu sei que era muita coisa, mas era para que vocês pudessem apropriar-se o máximo possível de tudo aquilo que o Sínodo está nos propondo, né? Então, assim, uma forma de nós podermos começar a fazer com que o Sínodo aconteça nas comunidades e nas paróquias, tá bom? Desculpa aí se estendi um pouquinho, ou se foi muita coisa, mas era importante que vocês tivessem uma visão do todo, para que a gente possa dar os primeiros passos em direção a este momento nas paróquias e nas comunidades. Eu sei que muita gente queria perguntar, né? Fez pergunta. Pode abrir para perguntas. Agora, quem quiser fazer pergunta, eu vou fechar meu microfone. Pode... Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Padre Wesley, tá me ouvindo? Magda? Seguinte, tem gente perguntando aqui no Zap se o senhor vai disponibilizar, se essa fala de hoje, o senhor vai disponibilizar para a gente rever, porque ficou muita coisa para a gente anotar e tomar conta. O senhor vai disponibilizar? Sim, nós vamos disponibilizar todas as lâminas do PowerPoint, tá? Não era para copiar, não, que nós vamos disponibilizar todo o material, tá bom? Sim, é porque alguém não entrou, me perguntou, eu falei, eu não sei, deixa eu perguntar, agora mesmo eu pergunto, tá bom? Obrigada, era isso que eu queria, obrigada. Aí não tem sinodalidade, né? Tá bom, obrigada. Alguém mais quer perguntar, gente? Bom. Todo mundo compreendeu tudo, ó. Parabéns, viu? Parabéns pela sua exposição. Olha, eu peço desculpa que é a primeira vez que eu usei essa ferramenta, né? E aí que no início travou, então são falhas que acontecem quando a gente utiliza pela primeira vez esse tipo de ferramenta, mas assim, na verdade o que eu gostaria neste momento é que vocês tivessem uma visão do todo do sínodo, né? E o material que nós temos, nós vamos disponibilizar, sim, tá? Padre Wesley. Pode fazer uma pergunta? Padre Wesley, Sudária. A exposição foi legal. O senhor conseguiu abranger o todo. A gente só tem que rever tudo isso. Então, assim, ao disponibilizar essa lâmina, né, eu tirei foto de tudo. Confesso que eu tirei foto de tudo, que eu já fui mais prudente. Então, assim, agora o momento é ler. Eu já havia lido que Padre Antônio Eduardo disponibilizou alguns documentos para que a gente pudesse ler. Eu li, então já tinha feito até minhas anotações. Mas, ao ler tudo isso aí, creio eu que dúvidas surgirão. A gente precisa ter um outro momento para que, então, após ler tudo isso e ler alguns documentos que já estão disponíveis lá, nós temos aí o link para a gente poder estar lendo, para estar tomando maiores conhecimentos, surgirão dúvidas. Mas, tendo um novo momento de encontro, a gente pode ir debatendo e tirando as dúvidas, porque o negócio é pôr a mão na massa. Né? Houve agora só uma explanação de todo o tema para que a gente possa tomar conhecimento. Mas, quando nós começarmos a ler, a tomar um conhecimento maior, aí, com certeza, dúvidas virão. Daí, a necessidade de novos momentos, novos encontros.
É verdade, Sudária. Há necessidade de novos momentos, sim, né? Inclusive, né, há necessidade também da gente revisitar, pelo menos, as ideias principais do Vaticano II, né? Porque o sínodo bebe nesta fonte do Vaticano II, né? Toda essa eclesiologia que está sendo proposta, ela está ali no Vaticano II. Né? Então, é preciso aprofundar não apenas os documentos do sínodo, mas também o próprio Concílio Vaticano II. Tá? Então, outros momentos, né, e outras pessoas, né, deverão contribuir para a ajuda às paróquias e às comunidades. Há uma proposta da gente também fazer estes momentos de reuniões online ou live por forania, tá? Então, assim, a gente vai se organizar para a gente poder estar dando esse suporte a todas as paróquias e comunidades que pedirem, tá bom? Padre Wesley, sua bênção, o Léo. É só uma proposta que eu acho pertinente. E tudo isso está brotando da graça que foi o Concílio Vaticano II, né? Acho que seria interessante, em um outro momento oportuno, fazer um breve resumo, se é possível fazer um resumo de todo o concílio, mas da riqueza do concílio para chegar nessa proposta sinodal agora da Igreja, né? Porque tem se batido muito contra o Concílio Vaticano II, a gente sabe, tem se falado muito contra ele algumas tendências, mas muitos falam sem conhecê-lo, né? Então, acho que seria pertinente, no outro momento, fazer um breve apanhado histórico do concílio, né, de tudo que foi o concílio até chegar na proposta do sínodo. Acho que seria pertinente isso aí. Só queria dar essa indicação, tá bom? Leonardo, obrigado pela participação. Sim, é muito importante, né? Nós estamos vivendo momentos, assim, complicados às vezes, né? Porque muitas pessoas têm se posicionado com ideias e com perspectivas que muitas vezes ferem essa comunhão, né? Porque, assim, a sinodalidade se realiza também quando nós estamos unidos aos nossos pastores. Eu não vou lembrar o nome, mas no século II ou III, numa igreja da África, eu não vou me lembrar o nome, mas lá naquele tempo já se dizia que não existe igreja sem bispo e não existe bispo também sem povo. Então, não existe bispo sem povo e nem povo sem bispo. Né? Eu acho que se a gente não é capaz de seguir as orientações daquele que é o pastor maior, quem é que nós vamos seguir daqui para frente? Tá? Mas vale a pena, sim, nós aprofundarmos nessas ideias, né? Vamos procurar assessores que possam nos ajudar nessa compreensão e nessa síntese, tá? Padre Wesley. Padre Wesley. Padre Wesley. Padre Antônio está perguntando quais perguntas devem ser feitas ao povo mesmo. Padre Wesley. A pergunta que foi que eu trabalhei, onde tinha os 10 eixos, né? Como é que a gente celebra, como é que a gente realiza esse caminhar juntos no hoje, né? Hoje, como é que a gente realiza esse caminhar juntos e quais os passos o Espírito suscita para que a gente possa crescer nesta perspectiva, nesta igreja sinodal. Tá? Então, essa é a pergunta feita ao povo. Os 10 eixos são desdobramentos para que a gente possa responder a esta pergunta.
Tá bom, Padre Antônio? Padre Wesley. Padre Regis. Diga, Padre Regis. Você poderia também explanar para o pessoal sobre os encontros que a equipe diocesana está preparando, né, para poder dar os desdobramentos, né, de tudo aquilo que o senhor apresentou aí, né, nesses encontros oracionais, e que nesses encontros também, como é que vai estar colocado essas perguntas, né? Desculpa, sim, nós estamos preparando, já temos 3 encontros prontos, que para facilitar e ajudar o trabalho das comunidades, né? E a nossa proposta é de fazer, dentro daqueles 10 eixos, 10 encontros para ajudar as paróquias na reflexão, tá? Então, na medida em que esses encontros for sendo disponibilizados, as paróquias poderão acessá-los e poderão utilizá-los. Padre Regis utilizou um como piloto na paróquia dele, né, que tratava sobre a questão da comunhão, e me parece que funcionou, né, Padre Regis? Funcionou, sim, entendeu? Não, ficou um encontro que não é apenas as perguntas, né? Mas ele realmente nos chama também a oração, a esse encontro, a esse diálogo. Então, acho que ficou bem dentro daquilo que está pedindo o sínodo, tá? Então, são encontros que vão ajudar muito nessa reflexão e nesse diálogo e nesse início de trabalho por uma igreja sinodal. Assim, né? Porque era muita coisa para falar, mas isso é muito importante. O sínodo, ele quer ser este momento de um processo espiritual, gente. Não perder isso em mente, tá? Às vezes, pode ser que as discussões, né? A escuta é importante, mas isso tudo tem que estar em vista dentro de um processo espiritual, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar com a oração final do Padre Simão? Senão, da próxima vez, vocês não participam, que vai falar assim, nossa, é demorado demais. Raimundo? Podemos encerrar, o Padre Wesley? Podemos. Então, muito bem, olha, creio que nos ajudou muito esse encontro. Momentos tivemos mais de 70 pessoas participando, então foi uma reunião realmente participada. Né? E nós não precisamos falar tudo hoje, nós vamos ter uma longa caminhada. Caminheiro, o caminho se faz ao caminhar. Né? Não vamos ter a pretensão de ter, como o senhor disse, as respostas, mas vamos trazendo, né, com a caminhada, algumas manifestações do Espírito, e assim contemplando a história que ora temos, uma história às vezes intolerante, às vezes acolhedora, mas, enfim, é a história do povo de Deus. E é assim que o Vaticano II nos propõe. O povo de Deus, somos todos batizados. Não é? Então, só a título de indicação para uma leitura posterior, lá na nossa Bíblia, livro de Mateus, o capítulo 16, versículo 13,
é onde Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem o povo, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Creio que aí nós vamos ter a dimensão de que o que o Papa Francisco está se propondo, com coragem, sem medo, né? Que diz o povo ser a igreja? E depois, para nós, né, como perguntou aos os discípulos, né, os apóstolos, a primeira hora da primeira sinodalidade: e vós, que dizeis que eu sou? E nós, o que dizemos que é a nossa igreja? Então, nessa perspectiva. Depois, né, a caminhada dos discípulos de Emaús. Senhor, fique conosco, né, porque a caminhada, às vezes, foi meio dolorosa, houve perdas, e então concluirmos, né, pensando a segunda citação, Lucas 24, 13, discípulos de Emaús. Depois, o Ato dos Apóstolos, o segundo retrato da comunidade. Vejam como eles se amam. E é neste amor que todos nós estamos participando deste momento inicial e que nos fará crescer muito na contemplação do Cristo Redentor, misericordioso, como o Papa Francisco nos chamou a viver há pouco tempo, a misericórdia. É um povo misericordioso. Né? Às vezes, nós queremos muito mais doutrina do que misericórdia. Então, vamos viver a vida acolhendo e sabendo que cada um, com a sua história de vida, ele está contribuindo conosco. Então, um convite a todos nós para rezarmos a oração da unidade, que une todos os cristãos, e pedir à Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, que também nos acompanhe nessa caminhada. Rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Livrai-nos, né, da falta do pão. Que nós possamos amar. Livra-nos dos males, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que nos ama, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz e bem a todos, muito obrigado e até a próxima vez. Parabéns, Padre Wesley. Obrigado a todos. Obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe, né? E que vocês possam ser aqueles que nas paróquias vão animar, vão incentivar, vão ajudar a comunidade a fazer essa escuta tão bonita e tão fecunda que somos convidados a fazer neste momento, tá bom? Muito obrigado pela paciência e pela presença de todos. Muito bem, Padre Wesley. Muito obrigado, viu, Padre Wesley? Com Deus. Obrigado pela dedicação, viu? Poxa de Deus, viu? Parabéns pelo trabalho.